A polícia entrou na casa de uma mulher de 83 anos, na cidade de Togane, no Japão, e descobriu que ela estava morta há mais de um ano. O corpo dela estava muito decomposto, mas ninguém havia dado falta dela. Ela simplesmente foi deixada onde morreu, e ela não estava sozinha. Havia mais uma pessoa na casa, o filho dela de 46 anos, Hisataka. Quando a polícia perguntou por que ele havia escondido a morte da mãe por mais de um ano, a resposta dele foi assustadora. Ele não sabia o que fazer. Esse não era um caso de assassinato. Hisataka era um hikikomori, uma pessoa que havia se afastado da sociedade por décadas, vivendo quase totalmente dentro da casa onde cresceu, enquanto sua mãe cuidava dele. Quando ela morreu, o único mundo que ele conhecia morreu junto com ela. Ele foi preso por lidar de forma inadequada com o cadáver. Mas o caso dele expôs uma questão muito maior. O que acontece quando uma geração inteira não faz ideia de como sobreviver depois que seus pais se vão? É um fato triste da vida que a maioria de nós vai sobreviver aos nossos pais. Eventualmente, chega o dia em que as pessoas que nos criaram não estão mais aqui. Na maioria das vezes, os pais partem sabendo que o futuro dos filhos está bem garantido, exceto quando não está. No mundo todo, mais jovens adultos estão morando com os pais do que nunca. O aumento dos custos de moradia, empregos inseguros e o custo de vida transformaram a fase adulta em uma transição muito mais longa. Mas para outros, a decolagem não só deu errado, foi um desastre. Estima-se que 1.460.000 japoneses atualmente vivem como hikikomori, passando quase todo o tempo dentro de casa, interagindo com o mundo apenas através de computadores. Estima-se que metade desse número preocupante tem entre 40 e 64 anos. Isso significa que o tempo está se esgotando. Para muitos, essa rede de segurança simplesmente se rompeu e eles têm pouca esperança de construir uma vida significativa para si mesmos. Mas isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Quando você não usa uma habilidade por muito tempo, ela começa a atrofiar. A habilidade, nesse caso, é a interação social. Os hikikomori viram sua capacidade de interagir com o mundo exterior se deteriorar a cada ano que passam em seus quartos. Agora, o único elo deles com o mundo está começando a desaparecer à medida que esses idosos morrem um a um. Eles não são apenas jovens jogando videogame, eles são adultos de fato, sem capacidade de sobreviver no mundo exterior, sem a ajuda de outras pessoas. Então, como milhões de adultos ficaram tão assustados de sair de casa, a ponto de deixarem a vida passar? Simples. A sociedade falhou com eles. Por gerações, as pessoas ouviram que havia apenas um caminho para o sucesso: trabalhar duro na escola, tirar boas notas, entrar na faculdade. Quando terminasse, um emprego promissor estaria esperando por você, e idealmente, você poderia mantê-lo e continuar avançando na carreira. Pais das gerações boomer e silenciosa costumavam contar aos filhos como conseguiram o primeiro emprego, batendo na porta de um escritório, e depois de uma entrevista rápida e um aperto de mão, já tinham um emprego que mantiveram por 45 anos. Para quem estava começando no mercado de trabalho, isso soava como sonho americano. Para esta geração, era só isso mesmo, um sonho. Millennials e a geração Z foram atingidos por uma crise atrás da outra, e embora algumas fossem localizadas, várias atingiram praticamente todo mundo. Não importava se você estava tentando encontrar um emprego em Nova York ou em Tóquio. A recessão de 2008 devastou as perspectivas de todos. Muitas pessoas perderam todo o progresso que haviam feito e tiveram que voltar para a casa dos pais, e então começaram a lutar para se reerguer. E aí a história se repetiu, só que sob diferentes disfarces. A pandemia de Covid-19, em 2020, levou a mais perdas massivas de empregos, das quais muitas indústrias nunca se recuperaram. Muitas pessoas simplesmente desistiram. Alguns millennials voltaram para a casa dos pais e nunca mais saíram. Muitos da geração Z simplesmente nunca chegaram a sair de casa. A estagnação econômica fez com que comprar uma casa parecesse um sonho impossível, e o aluguel consumia metade do orçamento mensal, mesmo que tivessem um emprego razoável. Se eles tinham pais amorosos que não os pressionavam a sair de casa, tinham pouca motivação para trocar uma situação confortável de moradia. Mas isso levou a uma sensação geral de estagnação. Muitos millennials e pessoas da geração Z encontraram trabalho online, o que lhes permitiu ficar em casa e ganhar dinheiro. Eles não tinham dinheiro nem motivação para sair e namorar. A geração Z, em particular, substituiu antigos vícios sociais como beber por apostas online e tempo de tela. E o tempo todo, um relógio invisível estava correndo ao fundo. Para gerações mais velhas, havia um caminho padrão a ser seguido. Você trabalha até chegar à data da sua aposentadoria. E então, a combinação de poupança, previdência social e uma previdência privada te leva até o final. Mas isso exige um emprego com benefícios de aposentadoria e a capacidade de economizar. Essas são algumas coisas que a geração mais jovem muitas vezes não tem. Com o trabalho freelancer se tornando mais comum, pode até pagar bem, mas oferece pouca rede de segurança se a empresa fechar ou decidir terceirizar o trabalho para um call center ou um robô. Isso significa que a tábua de salvação está se esgotando. As aposentadorias dos boomers estão ficando cada vez menores. Eles já pararam de trabalhar, mas muitos ainda sustentam seus filhos adultos. Não só precisam economizar dinheiro na velhice, mas a herança na qual seus filhos estavam contando pode acabar sendo esgotada. É uma crise generalizada. Centenas de milhares de homens jovens podem estar enfrentando um futuro de pobreza, sem habilidades para sair dessa situação em menos de uma década. Mas não são só os homens, nem de longe. O estereótipo do filho adulto nerd morando no quarto de infância é tão difundido que virou uma piada recorrente.
Mas não existe um estereótipo equivalente para as mulheres. É por isso que surpreende tanta gente saber que quase metade da população hikikomori do Japão é composta por mulheres. Isso quebra significativamente o estereótipo dos jovens homens obcecados por tecnologia e sem habilidades sociais. Tudo depende de como os enxergamos. Se você conversar com o pai ou a mãe de uma hikikomori, pode se surpreender com o que eles dizem. Provavelmente vão começar falando sobre como tem uma filha dedicada e como ela está sempre disposta a ajudar em casa. Para os pais idosos, isso pode ser, na verdade, uma bênção. Conforme o corpo deles vai enfraquecendo, a pessoa em quem mais confiam está ali para cuidar deles, cozinhar para eles e garantir que não fiquem sozinhos caso sofram uma queda. Na verdade, o grupo que mais cresce entre os hikikomori são mulheres com mais de 40 anos. Mas quando se trata da mídia, elas praticamente são invisíveis. Para o mundo exterior, elas têm como ocupação ajudar os pais idosos, mas elas não são menos isoladas do que os hikikomori homens. Com a exceção de que talvez tenham mais habilidades práticas, já que as tarefas domésticas fazem parte do dia a dia delas. No entanto, o isolamento social delas é igualmente completo, e quando o pai ou mãe a quem elas se dedicaram falece, elas ficam igualmente sozinhas. Surpreendentemente, algumas dessas hikikomori mulheres são na verdade casadas. Elas passam de cuidar de um dos pais idosos para servir a um marido, muitas vezes mais velho, que provê para ela. E isso significa que o número real pode ser muito pior. A estimativa de 1.460.000 de hikikomori depende muito de números autorrelatados. Mas quantas mulheres que vivem praticamente reclusas classificariam a si mesmas dessa forma? Quantas, em vez disso, se chamariam de filhas dedicadas ou donas de casa devotadas? Essas mulheres podem ser mais financeiramente seguras do que seus equivalentes masculinos, mas não são mais habilidosas socialmente. A geração perdida pode ser maior do que qualquer um imaginava. Existe uma maneira de tirá-las desse isolamento? Para descobrir, talvez tenhamos que olhar para o outro lado do oceano. Por pior que seja essa crise no Japão, ela pode ser ainda pior no Ocidente. Os Estados Unidos e o Reino Unido vêm enfrentando dificuldades econômicas para as gerações mais jovens desde 2008. Só nos Estados Unidos, 1 em cada 3 adultos com menos de 35 anos mora com os pais. Em 1960, era apenas 20%. E se considerarmos apenas os homens, isso equivale a toda a população da Flórida vivendo em seus antigos quartos. O Reino Unido não está muito melhor. O Reino Unido sempre se orgulhou de seu sistema robusto de serviços sociais. Mas isso pode ser uma faca de dois gumes. Críticos frequentemente argumentaram que é fácil demais viver de benefícios em vez de trabalhar. Mas o estereótipo mudou. Não é mais apenas a imagem de um homem de meia idade evitando o trabalho. Em toda a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, inúmeros jovens estão diante de um mercado de trabalho difícil e não veem esperança. Eles simplesmente estão desistindo. Atualmente, o Reino Unido tem 2.800.000 pessoas classificadas como economicamente inativas, devido a condições médicas com doenças de longo prazo que não devem mudar. Isso é maior do que a população combinada de Manchester e Birmingham, a segunda e a quinta maiores cidades do país. Essas pessoas geralmente precisam passar por avaliações frequentes com as autoridades de assistência social para garantir que sua condição não mudou. Mas, enquanto muitas dessas pessoas são mais velhas e enfrentam doenças crônicas ou lesões, há um número crescente de jovens que alegam que questões relacionadas à saúde mental os impedem de trabalhar. Esse número disparou desde 2020. Os traumas de viver durante uma pandemia, assim como o fenômeno ainda não totalmente compreendido da Covid longa, tiraram muitas pessoas da força de trabalho. Agora, podemos estar caindo na mesma armadilha que o Japão. Se você ainda mora com seus pais, é provável que ouça as opiniões fortes deles com bastante frequência. Mas há um grande ponto em que eles podem ter estado certos o tempo todo. Eles avisaram que o tempo de tela poderia acabar com seu cérebro. Há evidências crescentes de que isso pode ser o maior fator para a Fundação Hikikomori e seus equivalentes ocidentais. Os millennials foram a primeira geração a ser inserida no mundo digital quando eram jovens, enquanto a geração Z já cresceu como nativa digital, com smartphones e tablets. Já a geração Alpha, por sua vez, está imersa em telas desde bebê. O maravilhoso da tecnologia hoje é que ela pode ser usada para praticamente qualquer coisa. E isso significa que há pouca razão para fazer qualquer outra coisa. Muitos dos caminhos tradicionais de trabalho foram fechados para grande parte dos millennials e da geração Z. As carreiras operárias nas fábricas foram transferidas em massa para o exterior. Os empregos de colarinho branco costumam ser extremamente competitivos e exigem uma longa e cara formação universitária. A maneira mais fácil de pagar as contas e construir um currículo muitas vezes era o trabalho remoto. Era fácil de encaixar na sua rotina, mas para muitos acabou se tornando o centro da vida deles. Eles faziam login no trabalho online, completavam suas tarefas e depois acessavam sua conta da Steam para jogar videogame e aliviar o estresse. Aos poucos, o computador se tornou uma prisão digital. No passado, o tempo de tela era mais passivo. Todos nós lembramos de passar horas sentados em frente à televisão em uma manhã de sábado, assistindo desenhos animados, até que nossos pais mandavam a gente sair para brincar. Mas agora é totalmente possível construir uma vida inteira através da tela. Milhões de pessoas têm uma rede de amigos que nunca conheceram pessoalmente, um trabalho para o qual nunca foram ao escritório e uma série de interesses que existem totalmente no espaço digital. A ideia de ficar sem acesso à internet deixa as pessoas desconfortáveis. À medida que a internet se torna cada vez mais imersiva, o isolamento da realidade só tende a piorar. Os videogames agora incorporam elementos de realidade virtual que oferecem uma experiência emocionalmente mais intensa. O
O advento da inteligência artificial fez com que inúmeras pessoas se afastassem ainda mais da interação humana, preferindo conversar com chatbots de IA em vez de amigos reais online. Afinal, nenhum chatbot de IA jamais terminou uma amizade por causa de uma discussão sobre videogame, e nenhuma namorada de IA jamais exigiu que você conhecesse os pais dela. Quando o mundo lá fora é tão pouco atraente assim, quem pode culpá-los? O mundo em que seus pais cresceram simplesmente não existe mais. Ele foi substituído por um mundo onde tudo é caro demais. Não há empregos bem remunerados disponíveis. Não há como economizar de forma eficaz para grandes compras. Não quando as pequenas despesas do dia a dia consomem uma grande parte das suas economias. A dura verdade é que os fatos estão do lado deles. Qual é a parte mais importante de sair da casa dos pais? Ter para onde ir. Mas isso está se tornando cada vez mais impossível, já que a relação entre aluguel e renda frequentemente ultrapassa 50%. Isso já foi mostrado como um limite psicológico que os sociólogos apontam como o ponto de retraimento. Quando você está pagando a maior parte da sua renda só para ter um teto sobre a cabeça, a motivação psicológica para trabalhar começa a desaparecer. Parece que você está preso em uma armadilha da qual não tem como escapar. Entre as alternativas, morar com os pais parece uma boa opção. Desde que o jovem tenha um bom relacionamento com os pais, é um lugar seguro, fácil e sustentável para viver, sem grandes desvantagens. As alternativas incluem pagar uma fortuna por um apartamento medíocre, sem possibilidade de economizar a longo prazo, ou encontrar uma moradia para dividir com colegas de quarto. Se você vai ter colegas de quarto de qualquer jeito, por que não ter aqueles com quem já está acostumado a viver há 18 anos? Se existe uma palavra que muitos milênios e membros da geração Z usariam para descrever o futuro, é desmoralizado. Mas o status quo atual não é sustentável. O tempo está se esgotando para a geração dos baby boomers. À medida que envelhecem, as vidas que passaram apoiando seus filhos adultos estão chegando a um fim inevitável. Para alguns, pode haver uma tábua de salvação, uma herança ou uma casa de família que possa fornecer a segurança financeira necessária para finalmente começar uma vida independente. Mas para os hikikomori e outros reclusos ao redor do mundo, a morte de um dos pais muitas vezes não é uma oportunidade. É o momento em que tudo desmorona. À medida que a geração dos baby boomers entra na velhice, os governos estão enfrentando um problema que nunca tiveram que enfrentar nessa escala. Mais aposentados precisam de pensões, assistência médica e cuidados de longo prazo, enquanto uma população em idade ativa relativamente menor é deixada para financiar tudo isso. Isso levou as pessoas a temerem que sistemas como a Previdência Social, o Medicare e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido possam ir à falência. Alguém precisa cobrir o déficit. Os boomers foram obrigados a usar suas economias para pagar as despesas da aposentadoria ou custos inesperados de saúde. Alguns decidiram que é hora de vender a casa onde criaram suas famílias. O que acontece quando uma criança dependente se torna um adulto dependente de meia-idade? Quando ela passa décadas morando na casa dos pais, nunca constrói uma carreira, nunca aprende a viver de forma independente e, de repente, um dia, seus pais se vão. Se a casa da família precisa ser vendida para pagar cuidados de longo prazo, não há herança, não há plano B, não há segunda chance. Para muitos, é uma questão desconfortável demais para ser feita, mas o problema está se tornando impossível de ignorar. Para os ocidentais, o fenômeno hikikomori no Japão parece um artefato cultural único, causado por uma sociedade conhecida por esconder seus segredos, uma sociedade profundamente temerosa de ser humilhada publicamente. Mas esses são apenas os casos mais extremos, como o homem de meia-idade que tinha tanto medo de ficar sozinho que conviveu com o cadáver da mãe por mais de um ano. Mas para muitos, eles não estão escolhendo se isolar do mundo. É simplesmente algo que acontece à medida que eles lentamente vivem a única vida que conhecem. O custo de qualquer outra coisa é alto demais para suportar. As sociedades estão percebendo que tem um problema real em mãos. O problema é mais agudo na Ásia, onde a Coreia do Sul reconheceu recentemente quase 538 mil jovens reclusos em um estudo governamental recente. Isso levou o país a criar um novo programa, oferecendo um subsídio do governo, onde o governo oferece 650 mil won coreanos para esses reclusos. Se eles se inscreverem, precisarão sair de casa para participar de aconselhamento e programas. Alguns dizem que essa é uma boa ideia para resolver um problema real. Outros comparam isso a um governo pagando um resgate para ter pessoas suficientes para compor a força de trabalho. Mas ressocializar as pessoas pode ser mais complicado do que parece. Se a solução da Coreia do Sul é desesperada, a do Japão é bizarra. Em 2019, o problema dos hikikomori ganhou destaque internacional, quando o programa Rent a Sister foi anunciado. Organizado pela empresa New Start, ele permite que jovens isolados se inscrevam para receber visitas de mulheres que vão até a casa dos reclusos. No começo, elas conversam com eles através das portas e tentam convencê-los a sair de casa. O objetivo é fazer com que esses hikikomori eventualmente se mudem para moradias comunitárias, onde possam fazer amigos e dar passos em direção a um trabalho de meio período. Esses programas mostraram algum progresso, mas também são apenas curativos em um ferimento de bala. É fácil olhar para o fenômeno bizarro do Japão, onde milhões de jovens simplesmente decidem não se envolver com o mundo e assumir que é um problema específico. Mas os hikikomori não são um problema exclusivamente japonês. Eles são um canário na mina de carvão, e nós estamos bem no fundo da mina. O tempo para fazer com que a próxima geração de reclusos abrace a sociedade está se esgotando, porque eventualmente não haverá mais ninguém para contar a eles sobre isso. Então, o que vai acontecer quando a geração mais sortuda da história se for?
Dá uma olhada nisso. Isso vai acontecer depois que a geração dos baby boomers desaparecer, para ver o que o futuro reserva para o resto de nós. Ou clique neste vídeo.